RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E no programa de hoje nós vamos ter, como eu gosto de dizer, uma fórmula bem ao meu gosto, que vai ter arquitetura, design e arte, adoro. Muito bem, nós teremos 3 profissionais hoje, a Ana Mahler, o César Marriott e o Rogério Pandolfo. Nós vamos começar dando boa tarde ao César. Boa tarde. Tudo bem, querido? Tudo jóia. Tu nasceste em Porto Alegre, estava acabando de me contar, mas tu moras e trabalha em Cachoeirinha, né? Atenção, Cachoeirinha, lá, cá estamos. Eu nasci em Porto Alegre, somente nasci em Porto Alegre. Daí eu morei, logo que nasci, 2 anos fora, no interior. Daí o meu pai é engenheiro agrônomo e ele trabalha no IRGA, em Cachoeirinha. Daí nós acabamos estabelecendo residência por lá. Daí eu estudei na Unicinos, fiz arquitetura e urbanismo lá. Me formando, eu coloquei escritório lá. Inclusive o Pandolfo, que está vindo aí, foi meu sócio durante 6 anos. Olha que coincidência! Não sabia disso. Nós somos muito amigos. A gente se formou junto e começamos a carreira junto de arquiteto. Sério, mas que maravilha. E tu fizeste vários projetos, então, na região, Cachoeirinha, Gravataí e tudo, que a gente pode começar a mostrar já logo, sim, né? Eu atuo na região de Cachoeirinha, Gravataí e também muito em Porto Alegre. E hoje, atualmente, com essa globalização dos condomínios, eu tenho feito muitas residências em condomínios fechados. Certo. Mas a minha experiência profissional, ela é vasta, assim, né? Meu foco mais é residencial, mas eu também trabalho para empreendimentos da cidade, né? Para construtoras que fazem prédios residenciais. Sim. E também o hotel hoje que tem na cidade, lá de Cachoeirinha, também foi trabalho... É obra tua. Também é obra minha. A gente está vendo no vídeo agora uma casa. Essa seria em Cachoeirinha ou em Gravataí? Essa casa aí é no condomínio fechado em Cachoeirinha. É uma residência de 250 metros quadrados que eu fiz para um casal bem jovem. Que tu fizeste toda ela, todo o projeto. A concepção do arquitetônico é meu e a arquitetura de interiores também. Certo. Entendeu? Então, desde aquele trabalho inicial da reunião com o cliente, estabelecimento de programa de necessidades. Daí eu gosto dessa vivência inicial para me conhecer, né? O cliente, o que ele deseja, qual é as inspirações dele, o estilo de projeto que ele deseja, né? E estamos vendo o interior da residência. Isso. Essa casa aí, ela ficou muito legal, assim, porque teve algumas particularidades, tipo assim, o proprietário queria o espaço gourmet dele, mas ele não queria junto com a cozinha, mas queria que fosse todos os espaços integrados. Então ali, a esposa dele está na cozinha e ele está na churrasqueira na frente, eles estão interagindo. Interessante, ele não quis tudo junto. Não quis, ele quis o espaço. Em geral é assim, né? Exato. Coloca numa área única, até para facilitar a limpeza e tudo. Exatamente. E hoje é muito particular, sabe, Leone, porque cada cliente que entra no meu escritório me pede uma coisa diferente. Tem alguns que eles gostam, assim, de algumas coisas separadas, tipo a área gourmet separado da casa. Mas muitos pedem essa integração, assim, para essa convivência, para fazer da casa um todo de uma área social, entendeu? Certo. Então, a casa do Thiago foi um caso. Na frente fica um estar, no miolo ali fica um jantar integrado com uma varanda externa e depois aqui tem um acesso para os fundos, para um jardim, onde fica a área gourmet e a cozinha. A gente pode mostrar mais fotos, porque a gente tem mais imagens dessa residência, para exemplificar o que nós estamos falando. Aí estão os equipamentos da área da cozinha, né? Sim, essa é a cozinha. Ela foi feita por marcenaria. E eu escolhi tons neutros, porque como ela ficou aberta para casa e tipo assim, eles me pediram uma coisa mais atemporal, eu fiz uma coisa mais elegante, assim, bárbaro. Entendeu? É bom que o César já vai falando, a gente não precisa nem perguntar, muito bom. Vamos mostrar mais imagens. Tem um revestimento ao fundo ali, também tem um pouco de cor, né? Agora que eu reparei. Exatamente. Estamos no espaço de estar agora, é isso? Isso. Aí é o estar, é uma vista do estar para os fundos da casa, né? Então, tu pode ver que aí tem toda uma integração desse estar
com o jantar e a cozinha, o gourmet e uma varanda nos fundos. Que está lá o fundo, né? E lá a gente vê a escada que vai para o acesso do andar superior. Exato, o acesso para o pavimento superior fica à direita. Uma coisa que eu cuido sempre nos meus projetos, Leone, é que a circulação, ela não, tipo assim, ela respeite os espaços dentro de casa. Por exemplo, ali eu fiz o estar e eu sou, assim, adepto ao hall de entrada. Eu adoro o hall de entrada. Olha só. Então, todas as minhas casas têm o hall de entrada. Eu não gosto de abrir a porta e já enxergar a sala na frente. Será que a gente tem foto do hall aí? Vamos seguir para a foto seguinte para ver se tem. E o que tu fizeste? Não, já estamos nos quartos, calma aí. O que tu fizeste de especial no hall de entrada? Se quiserem cortar um pouquinho aqui para o estúdio. O hall de entrada, eu não fiz muita coisa de especial. Eu botei um espelho na parede. Na lateral direita, eles me pediram um aparador, que é hábito das pessoas quando chegam em casa, quer largar alguma coisa. Isso é maravilhoso, graças a Deus. Exatamente. Porque, em geral, a pessoa chega com bolsa, enfim, né? Exato. Com algum material da rua e fica aquela situação, já começa a bagunçar a casa, né? Se não tiver onde colocar. Exatamente, Isso foi uma exigência deles. Então, quando eu estou entrevistando o cliente, eu procuro saber todos os detalhes pormenores. Como é que a pessoa vive, exatamente. O que carrega consigo, se é uma sacoleira, que nem eu sempre tenho muitas coisas que eu carrego. Certo. E também, né, nesse hall, nesse imóvel também eu coloquei a adega de vinho, que ele quisesse que ficasse bem... E como uma parte do hall fica em frente ao jantar, ele pediu que essa adega ficasse integrada ao jantar. Certo. E vamos então para o dormitório, que fica no andar superior, né? Exatamente. Tem quantos dormitórios a casa? A casa são 3 suítes. Né? Certo. 2 estão desocupadas no momento, né? Então eu só fiz o esperando quarto os filhos, quem esperando sabe? Esperando os filhos, exatamente. E essa é do casal, essa é ocupada pelo casal. Eu fiz em tons bem monocromáticos, assim. Eles não quiseram explorar muito cores, coisas assim. Eu fiz uma coisa bem atemporal, assim. Certo. Vamos passando as imagens, que a gente tem mais 2 projetos, César, para mostrar. Podemos seguir as imagens. Essa é uma circulação no pavimento superior, tá? Eu gosto de falar muito desse projeto porque aquele painel escuro ali é uma rouparia camuflada. Olha que maravilha! E eu projeto muito rouparia dos meus projetos. Aquelas coisas também que ninguém tem onde colocar, exatamente. Né? César, estou adorando isso. Então, o que eu acho interessante na rouparia, assim, por exemplo? Ali eu faço a tulha familiar. Sim. Então, aquela coisa antiga de botar a tulha de roupa suja em cada banheiro, eu crio a rouparia para guardar tudo, sabe? O limpo e o sujo. O limpo e o sujo. Esperando ser lavado. Exatamente, exatamente. Camuflado, tudo camuflado. Tudo camuflado. Faz um painel limpeza, maravilhoso. Não, é uma rouparia. Na realidade, tu olha aquele painel, ele não tem puxador, não tem nada. Fecho-toque, assim. É todo com fecho-toque e eu aproveitei que a caixa de CDs ficou escondida ali atrás também. Então tu aperta, tu abre. Sim. Ficou tudo muito prático. Que maravilha. Escondeu as questões elétricas, exatamente, tudo isso ali atrás. Exatamente. Isso é muito bom. Daí eu coloquei colocou um nicho bacana. Para quebrar esse paredão todo, né? Para dar uma graça, com uma luz. O piso é vinílico. Vinílico. Mas eu acho que a gente tem que explicar uma coisa. O que é... A gente presume que todo mundo sabe tudo. Mas o que é fecho-toque? Fecho-toque é aquele sistema, né? Que tu encosta a mão e a porta vem a ti. Exatamente. Ela abre sozinha. O que meio mais... que abre sozinha. Não aparece puxador, né? Não aparece nada, não tem puxador, não tem nada. Exatamente. É um sistema mais moderno, inclusive, e me chamou bastante a atenção na Casa Cor de São Paulo esse ano. Sim. Que grande parte dos mobiliários eram com fecho-toque. Exatamente. Muito pouco puxador aparente. Pois é. A única coisa só que tem que ter muito cuidado com o fecho-toque, porque às vezes ele desregula, entendeu? Certo. Tem várias marcas boas no mercado agora aí que estão oferecendo. E tem como fazer manutenção, se estraga? Tem. É bem simples. Então tá. Vamos para outra casa. Olha só, estamos vendo uma outra residência. Essa fica também em Cachoeirinha? Essa residência também é em Cachoeirinha, no condomínio fechado. São vizinhos? São vizinhos. O Thiago e o Christian são vizinhos. Eles moram no mesmo condomínio. Que bonita com a luminotécnica. Essa residência ela é um pouco maior. Ela tem 320 metros quadrados. Já é um casal, uma família mais consolidada. Eles têm um casal de filhos. Então, eu fiz praticamente todos os projetos de interiores da casa. Ainda não está tudo 100% pronto, mas grande parte já foi executado. Certo. Essa é uma sala com pé direito duplo, foi uma exigência do cliente.
Então, essas E os particularidades... clientes sabem o que querem, né? Na realidade, Leone, eu deixo o cliente muito à vontade. Certo. A única coisa, às vezes, eu entro com o meu lado psicólogo, dizendo assim, eu acho que isso não é bom, eu acho que isso não vai funcionar. Funciona. Às vezes acontece, assim, alguns clientes me exigirem, tipo assim, me limitar o tamanho da casa em função de custos e me pedir muitas peças, muitos ambientes. Sim. E às vezes eu procuro sintetizar isso aí para deixar os espaços mais amplos. Entendi. Porque eu me preocupo muito com a questão da funcionalidade da coisa, entendeu? E do fluxo mesmo, Exato, né? e do fluxo. E como eu te falei, essa casa também tem um hall de entrada. Sim, podemos mostrar mais imagens. E essa também tem um hall trabalhado. Tem um hall também. Ele não está 100% pronto ainda. Aí tu pode ver, é tudo integrado. Aqui é a sala de estar. É uma escada toda em silestone branco. Lá atrás é o jantar e atrás a integração com a piscina. Essa casa a parte da churrasqueira já é integrada junto com a cozinha. Sim. Daí eu procurei organizar de uma forma, que eu fiz tipo um L, que a churrasqueira ficasse num local não dentro da cozinha, mas que o proprietário... Acessível, mas não dentro. Que cada um tivesse no seu cantinho dentro do mesmo espaço. Ai, que bacana. Entendeu? Vamos ver outras imagens para a gente entender do que... Olha, justamente aí que a gente está falando, né? Área gourmet, em frente à sala de jantar. Certo. Ela é uma churrasqueira uruguaia. Churrasqueira uruguaia, vamos explicar como é que ela é. Ela tem que atributos, o que pode fazer nela? Nessa churrasqueira aí, ela tem espera para espeto, que é o tradicional hoje, que o gaúcho aqui usa, mas os meus clientes estão me solicitando muito a parrigeira. Então, é verdade. Eu tenho botado muitos dos meus projetos essa grade aberta. Tem opção de colocar e de tirar. E também eu deixo junto com a churrasqueira, eu tenho deixado ponto de gás. Por quê? Quer fazer um bife, um peixe, coisas que soltam cheiro na cozinha às vezes, ou quer essa atividade dentro da área gourmet. Nesse setor aí próprio para isso. Exatamente. Então tem uma espera para um bico de gás e depois é a parte da churrasqueira daí separada. E a questão de segurança e tudo tranquilo? É tudo com dispositivo de segurança por fora. No momento que vai usar, tu vai lá... Usa um, desliga o outro para não ter... tudo tem cuidado isso aí. Sim, mas o sistema já previne problemas. Vamos mudar mais as fotos para a gente ver mais alguma coisa? É o dormitório do filho. Certo, tem uma área de estudos ali. Exato. Uma bancada azul escuro, interessante tom. Como está se usando azul, né? Bastante. Vários tons dentro de casa. Bastante. Eu gosto bastante do azul. E agora é uma terceira casa. Essa residência aí é para um casal de advogados em Gravataí. Ela saiu na última Visual Design. Essa casa é legal porque as casas do condomínio ali que tu viste são terrenos de 420 metros quadrados, com testadas largas, 14 metros de testada. Então é uma coisa para nós arquitetos também que é sempre um desafio, é o terreno. Sim. Não é só o tamanho, se ele é plano, se ele é acidentado, essa topografia do terreno. A topografia muda o projeto, Muda o projeto. Então essa casa, ela é interessante, ela tem 11 metros de frente. É num bairro aberto, não é condomínio, e ela ficou bem bacana, ela ficou bem integrada, os espaços, ficou legal. E a família, como é que é? É um casal de advogados com uma filha. Tem uma filha. Bebê. Tem cachorro, não tem? Não tem cachorro. Porque isso também impacta no projeto, né? Exato. A criança pequena, cachorro. Sim. O uso, né, tem que ser muito mais funcional, prático, enfim, de manutenção e tudo. A gente pode mostrar outras imagens. Vamos adiante, olha só. Aí tu vê os espaços integrados, né? Sim. Living, jantar, gourmet. Cortinas de pano, que voltaram com tudo, né? Exato. Eu sou muito tradicional, eu adoro cortina de tecido. As minhas salas de estar, jantar, geralmente eu sempre aplico tecido. E em dormitório de casal também eu gosto muito do tecido. Certo. Acho elegante, assim, sabe? Tudo depende da proposta do projeto, claro, né? Às vezes é preciso colocar um blackout ou até uma persiana por trás. Sim. Questão de insolação, né? Tela solar. Exatamente. E agora a gente está vendo a área de jantar integrada também com a área de churrasqueira. E tu usasse um pouco de estampa ali, desse uma... Exato, um toque de cor. Isso, eu botei cor nas poltronas da mesa de jantar. Essa mesa de jantar, a família dela é grande, então quando ela recebe pessoas, ela quis espaço para as várias pessoas sentarem. Claro. Então essa mesa de jantar cabe em 10 pessoas. Na frente ele tem a área gourmet e na lateral fica a cozinha também integrada essa área gourmet. Sim, tudo bem prático, né? Tudo bem prático, bem funcional. Bem próximo. Uma coisa assim que eu vou comentar, que eu gosto muito, tudo que eu posso explorar dos acessos da casa para o externo, eu exploro em esquadrias.
porque eu gosto muito quando tu tá usando a casa, esse teu convívio com a área externa, sabe? Com o jardim. Sim. Tu quer dizer que tu puxa a parte de fora visualmente para dentro de casa, isso eu procuro através muito. de grandes esquadrias, gosto vidros. muito disso, trabalho muito assim. Aí nesse projeto tá legal porque aparece o tal do hall de entrada que eu gosto muito. Chegamos no hall de entrada. Então, na saída da entrevista chegamos no hall de entrada. Então, só para falar um pouquinho, é interessante porque ela pediu o escritório embaixo e ficou a garagem na frente. Então, como eu gosto de integrar os espaços, eu não fiz a tradicional sala na frente da casa, eu fiz no meio da casa. Entendeu? Então, entendi. tu entra, tu tem o mais hall, ou menos. tem o escritório. Tá. Lá no fundo, aquela porta que a gente está vendo de madeira é... A porta social. A porta de entrada. Social, exatamente. A pessoa entra ali, chega aqui e aí se encaminha para aquelas duas portas à direita. Tem o escritório e tem ali à direita um lavabo. Tá. Aquelas duas portas, um escritório e outro lavabo. Exatamente. E do eles lado... trabalham em casa? É isso? Não, eles não trabalham em casa. Mas levam alguma coisa para fazer. Tem um home office. Advogado todo mundo precisa, tem hoje home office. Quem nunca, né? E do lado da porta da social, onde tem aquele piso diferenciado com porcelanato, é o acesso para a garagem. Então, entendi agora. Tudo muito prático, assim, funcional. Daí aí é o hall de entrada que leva para o pavimento superior, onde ficam os dormitórios. Certo. E aí, na sequência, a escada que a gente está falando. Exatamente. O outro ângulo. E aí, no pavimento superior, tem os quartos. Sim, aí o dormitório do casal. Que bacana essa ideia dos espelhos nas laterais, deu uma profundidade, né? Ficou bom. Isso é muito particular. Tem pessoas que gostam, outras não gostam. Então, às vezes, a gente dá uma ideia, pode viajar, né? Numa cabeceira de uma cama. Mas eu gostei desses tons, ficou bem elegante. E aí a frente da cama? Essa é a frente da cama, né? Eu coloquei um gaveteiro auxiliar, né? Sempre precisa no quarto, e um painel com uma televisão. Certo. Ele não tem rodízios, né, o gaveteiro? E aí tem uma sala de banho, praticamente. Assim, ó, uma coisa também que eu procuro cuidar nos meus projetos é separar a pia da parte do chuveiro e do vaso. Por quê? Às vezes o casal de manhã está naquele fluxo, um está no banho, a outra quer se maquiar. Então, nesse caso ali, essa separação dá... É bom, né? Não dá briga. Não dá cada briga, um no seu espaço. Exatamente. Muito bom. César, gostei muito de conversar contigo. Obrigado. Né? Essas ideias de uso, de funcionalidade, é muito bom. E eu gosto que tu fala por quê e já explica. Adoro os porquês todos. Sou meio ansioso, já vou falando correndo. Adoro. Não, tá tudo certo, muito bom. Eu quero dar teus contatos. A gente vai ver aqui no vídeo os teus... o teu contato, teu telefone, para te encontrar em rede social, né? Meu escritório em Cachoeirinha, meus telefones é o 3471-1070, celular 9973-3514 e nas redes sociais, Instagram e Facebook. Ótimo. Então tá, muito obrigada, foi um prazer. Agradeço. A gente vai ao intervalo rapidinho e voltamos com a Ana Mahler. Um misto de arquiteta, artista, depois a gente vai ver como é que a gente vai chamar ela, tá bom? Até já! Ana Mahler, boa tarde, querida. Boa tarde, Leo. Muito obrigada por me receber. Imagina, é um prazer falar contigo, uma arquiteta e artista. Estou feliz da vida aqui, estou me sentindo no paraíso. Mas a gente vai falar primeiro com a arquiteta, pode ser? Claro. A gente deixa a artista para depois, ela não fica chateada, né? Muito bem. A Ana tem uns projetos maravilhosos, ela fez uma seleção, uma curadoria para mostrar a diversidade de trabalhos que tu tens, né? Exatamente. Porque tu faz projetos aqui no interior, tu nasceste em Santa Cruz do Sul, né? Isso mesmo. Oi, Santa Cruz. Aqui está uma filha da cidade, muito ilustre. Mas tu tem projetos em São Paulo, tem projeto em Porto Alegre, lá também em Santa Cruz. Isso. Então a gente vai mostrar uma seleção de projetos que tu faz conforme, obviamente, cada cliente, né? Exatamente. Eu já vi coisas bem diferentes uma da outra, tu, acho bárbaro isso. Eu trouxe exatamente um apanhado, assim, de um pouco de cada do que eu faço, porque em cada projeto eu justamente busco trazer a história do cliente. Então, cada projeto acaba tendo uma carinha diferente. A gente pode começar a mostrar as imagens, porque a gente vai entender melhor
Olha só, isso é maravilhoso. Essa TV está num pino, na janela, né? Praticamente. A pessoa senta e olha a paisagem. Exatamente. É um casal com um filho adolescente e tem uma particularidade bem interessante desse projeto, porque o patriarca, ele é árabe. Então, eu justamente quis trazer todas as cores e texturas que remetessem à cultura dele. E aí esse apartamento fica no 17º andar, no bairro Moinhos de Vento, com essa vista maravilhosa. Sim. E aí eu transformei o estar, eu virei ele justamente para privilegiar a vista. Eu achei incrível essa ideia. Ficou muito bom. Obrigada. E ali tem a TV e tem uma lareira, é isso? Exato, eu fiz uma barra. A lareira a gás? Exatamente, ela concentra os equipamentos de televisão. Existia uma lareira a lenha no apartamento. E que eu sempre converso com meus clientes para a gente colocar uma gás, porque é pela praticidade do dia a dia. Senão tu acaba tendo uma lareira em casa e tu não usa. E até a segurança, né? Também. Agora eu fiquei me achando, porque a gente fez uma entrevista aqui com a Flávia Marciá sobre lareiras e ela explicou da segurança que tem a lareira a gás, né? Sim, os equipamentos estão super tecnológicos, né? Tem válvula de segurança. Isso, tem 3 válvulas, segundo ela me disse. É, super bom. Que eu tenho um pouco de medo de fogo, assim. E em poucos minutos o apartamento está quente, né? A sala está quentinha. Certo. Muito gostoso. Certo. Vamos mudar a imagem para a gente ir passeando pelo teu projeto, que eu estou ansiosa para ver mais. Porque a gente quer ver, na sequência, o uso de cores e tudo, como é que tu combinaste, olha só. Ó, então aqui a gente consegue ter uma ideia da dimensão da sala. Esse apartamento... Quantos metros tem essa sala, mais ou menos? Essa sala tem uns 55 metros, mas nós ganhamos um espaço extra, que seria o quarto dormitório, que nós transformamos em um jantar. Então, o jantar ao fundo... fica ao fundo. Isso, ele seria um quarto dormitório. Então, a gente acabou ganhando uma área aí que foi bem interessante. E a gente conseguiu, então, trabalhar com a sala bem alongada, um sofá que tem mais ou menos uns 3,5 metros. Então, vai toda a família assistir filme. Então, bem confortável. Com as cores quentes essa, né? Remetendo e a vista também é um espetáculo. A vista é maravilhosa. Nossa, vamos seguir. E a iluminação tá numa sanca... E tu tens algumas arandelas, pendentes, como é que tu lidaste com isso? Foi feito um trabalho em gesso, então, assim, mais de contorno, para não perder muito do pé direito da sala. E eu gosto muito de trabalhar com as luminárias no frame, que são aquelas luminárias que não tem moldurinha. Então, o gesso aqui, ele tem uma leve corzinha e a luminária, ela é pintada na mesma cor do forro. Ela tem um ponto de luz que aparece. Exatamente, assim. É como se fosse uma subtração dentro do gesso. Certo, muito interessante. Vamos seguir, então, com as imagens. E aí, sim... Bom, tu quer voltar à foto anterior? Eu só ia comentar da pendente do jantar, que daí é um decorativo, digamos assim, né? Que tem lá no fundo. Exatamente. Tá certo. Agora a gente pode mudar de novo a foto. Esse projeto aqui, ele é um projeto que foi desenvolvido em São Paulo. E aqui é interessante porque a descendência do proprietário da casa é portuguesa. Olha, ai que maravilha, teus clientes são bem diversos, né? Aí tu pode brincar com isso. Exatamente, aí a gente brincou com essa referência portuguesa, trouxe a cor no mobiliário azul, esse azul royal, em laca, e ali ao fundo a gente tem o azulejo português. Sim, olha que maravilha. Aqui é uma varanda gourmet. É uma casa portuguesa, com certeza. É. Uma varanda gourmet, e lá, como não tinha a presença de churrasqueira com a questão da chaminé, nós optamos por uma churrasqueira elétrica, que é aquele equipamento que está ao centro do móvel ali. Certo. Parece um forno, tem uma carinha de forno, mas isso é uma churrasqueira elétrica. Olha que não tem a questão da fumaça, né? Cheiro. E ela é pequena. Pequena, tamanho de um forno. Sim, ela precisa de uma tomada. Uma tomada. Exatamente, só uma tomada. Que bárbaro isso. Bom, e tu usaste as plantas também, o verde junto com o azul, ficou tão bonito. E aqui a gente pode brincar com a questão de escala do verde, né? Esses verdes são super altos, assim, tem quase que o tamanho de uma árvore dentro da varanda, então... Isso é um bambu, não? Essa é uma dracena. Dracena. É uma super dracena. Pois é grande, né? É super grande. É muito bom. Isso tá num apartamento, na varanda. Isso. O bairro de São Paulo. Brooklyn. No Brooklyn. Fica no 20º andar. Certo. E a vista é incrível, fantástica. Não sei se nós temos uma foto da vista.
Vamos ver se a gente tem nas imagens seguintes. Não. Aí já é outro Aqui projeto. já está entrando no apartamento. Então, esse mesmo apartamento que tem essa varanda azul é o Star aqui. Ah, certo. Tem um interior, né? Mais sóbrio daí. Mais sóbrio. Que tem a ver com a profissão dos proprietários, assim, que ela é advogada e ele é médico. Então, eles têm essa questão mais sóbria. E aí, todo o projeto ele foi pontuado com móveis franceses. E aí, eu fiz um pano de fundo bem contemporâneo para justamente fazer esse mobiliário francês brilhar. Lá em cima, então, no escritório, que foi um desenho também criado por nós, a gente vê ali um pedacinho da mesa, a mesa francesa. No mezanino ali. Isso, no mezanino. Tem preto, dourado, né? Isso, são tons de dourado, machetaria, né? Tem tons de madeira. E esse painel ao fundo é um tom pinhão, ele é uma madeira bem escurecida. Certo. Vamos ver o que mais que a gente tem de imagem. Aí a gente tem a vista, aí a gente entende, né, qual é a proporção das coisas, interessante. E aqui nesse projeto, justamente como a gente criou esse mezanino, eu quis deixar ele com uma cara industrial. Então, nós temos essa viga superior lá em cinza, que é uma viga em aço, e o mezanino ele está suspenso por um cabo ali. A gente percebe no canto do mezanino, ele está suspendido, ele não tem pilar, que liberou bastante. Aquilo ali é o que suspende toda a estrutura, gente. Suspende a estrutura, e aí ele liberou a sala, né? Claro. Deixou a sala mais ampla, não precisou ter a necessidade de E tá leve mesmo, com os tons escuros, tudo ficou leve. Ficou leve. Né? E tem peça de design nesse projeto, se não me engano. Tem peças de design. Essa mesa é uma mesa de design. Ao fundo, nós vimos antes na foto anterior, tem umas mesinhas do Ronald Sasson. Ah, do Ronald Sasson, isso aí. Tem as mesinhas dele. Certo. E olha só, a iluminação natural é tão interessante, né? Dá um banho, assim, de Exatamente, esse apartamento aqui, como essa janela é pé direito duplo, aqui eu fiz a utilização de uma persiana, tipo duete, para justamente lavar a luz e trazer todo esse conforto visual para o espaço. Certo, que acho que nem essa nossa aqui. Tipo essa do estúdio, Tipo essa do estúdio, a persiana. Muito bem. Ao fundo a gente percebe ali tem um móvel antigo na cozinha. É um móvel de família. Certo. E aí eu inseri ele no projeto da cozinha. Legal isso, né? De pegar uma peça da família, manter. Porque as pessoas têm história, né? Tem coisas que elas trazem de outras casas ou de família. Então eu gosto também de inserir esse tipo de mobiliário ou de peça, ou às vezes obra de arte, que já vem de herança no projeto. Claro. E os tons são bem claros nessa região, em contraponto com os outros mais escuros, né? Isso. Ficou muito interessante. E aí, Ana? Aqui já é um projeto bem recente, fica aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, na Pedra Bonita. Esse projeto tem uma vista incrível do rio e nós tiramos partido, então, justamente dessa vista do rio. Então, o projeto todo se desenvolveu para privilegiar a grande janela que tem no Star. Certo. E aquela estrutura ripada ali é o que, Ana? É teca natural. E é um painel, é uma porta, é uma divisória? Ele, na verdade... Não sei se aparece outra foto com ele. Ele é várias coisas, na verdade, esse painel. Ele cobre duas portas que abrem para o Star. Então, assim, eu diria que são sujeirinhas, assim, visuais que existiam no ambiente. Sim, aí tu mimetizaste duas portas com painel ripado inteiro, é isso? Exatamente. E aí ele forma um U. Ele acaba formando um volume em U. Será que tem outra imagem que apareça melhor? Vamos trocar a imagem para tentar achar o U. Aqui. Aí a gente vê A gente mais. percebe ali um puxador, ó. Então ali fica a entrada do home office. Sim, porque a pessoa também precisa, se não é fecho-toque, tem que ter algum indício, né? Tem que ter, né? De onde está a porta. Ao fundo ali tem uma obra de arte minha e já está entrando um pouco da artista. A artista já se colocou ali, muito bem. Tá certo. E aquele vermelho ali é uma manta? É uma manta um para acessório. Aqueles dias frios, né? Já tem ali em mãos uma mantinha para se aquecer. Aí também tem alguma peça assinada, além da tua obra de arte? Nós temos essa mesa que tem o tampo aqui em cobre, que é do Paulo Sartori. Certo. E o restante do mobiliário é bem limpo, assim, justamente eu quis deixar o apartamento com um visual muito limpo, muito clean, para privilegiar a vista que tem da natureza, né? Então... O estofado é veludo? Ele é aquele tipo um suede, porque nessa casa nós temos uma pet. Aqui
A Kiki. A Então Kiki. foi pensado para ela. Foi pensado para Kiki. Qual é a raça da Kiki? Schnauzer. Uma Schnauzer. E ela combina muito bem com a cor do sofá também, tá contextualizada aqui. Eu queria ver ela na foto, gente. Ai, pois é, no dia das fotos a minha cliente levou a Kiki para passear e a Kiki não estava. Eu protesto, tá? Não sei quem é a pessoa, mas isso não se faz. Neste programa a gente tem que mostrar os pés. Concordo. Tu pode perceber aqui embaixo da janela tem uma grande barra. Sim. E essa barra, ela começa no jantar e ela vai se estende até o estar. Então, essa barra foi um desenho criado justamente para aproveitar aquele peitoril da janela, que seria um espaço perdido no projeto, e ele acaba concentrando toda aquela louça mais especial, a taça, louça de festa. E aí no estar também acaba tendo um apoio para guardar álbuns de foto, de família, mais objetos familiares, né? Então é um espaço que é bem aproveitado. Ótimo. E aquela estampa ali no fundo, aquele revestimento é o quê? Isso, esse é um revestimento da Eliane, que eles se inspiraram nos revestimentos de ladrilho hidráulico e fizeram esse mix de estampas e cores. E aí esses meus clientes são muito ousados. Sim. Quando eu trouxe algumas referências para eles, assim, de estampas, eles adoraram e a gente usou bem, assim, estampas nesse projeto. Em cada ambiente tem alguma estampa interessante acontecendo. E ele está pontuado de uma forma, assim, que privilegia bem o desenho da estampa, né? Sim, aí sai dali o vermelho, das banquetas, da manta. Isso, e aí eu ponho pontos de cor de vermelho no projeto. Pontos de cor, bem bacana. Junto com a madeira, com os tons de cinza. Exato. O cinza é um coringa que parece que não vai sair nunca mais, né? Os projetos, porque combina com praticamente tudo, né? O cinza não me ocorre bom, nenhuma né? combinação com cinza que não funcione muito bem. Ou, enfim, e ele acompanha várias idades, cor. né? Conforme tanto criança, quanto adulto, quanto uma pessoa um pouco mais madura gosta da cor, né? E um outro ângulo. Da cozinha já. Certo. A cozinha está totalmente integrada ali, né? Aqui também tem uma certa separação de espaço. Pois é, relação... ela tá integrada, mas ela tem uma área um pouco mais reservada. Um pouco mais reservada. Isso é interessante. O César também falava disso. E aqui nessa cozinha eu fiz uma alteração assim de layout que eu acho que foi um ganho para o projeto, porque estava em linha, assim, geladeira, forno, cubas e fogão, era tudo em linha. E aí eu acabei desconfigurando isso e trouxe as cubas para junto da janela. Então, tu tem a luz natural enquanto tu tá lavando a louça, né? Então, teve um ganho de bancada e as cubas, então, ficaram junto da janela. Muito bom. É por isso que, às vezes, o arquiteto entra e acaba mexendo na planta em função, né, da disposição das questões hidráulicas para privilegiar o uso, né, o bem-estar. E agora a gente vai ver um projeto maravilhoso de uma cliente muito especial da Ana Mara. Não é? É verdade, esse projeto é bem especial mesmo, é a minha casa e não tem como eu não amar, né? Então, assim, eu acho legal ver Casa de Arquiteto, porque aí a gente entende qual é a carinha dele, né? Ou dela. Conta tudo, Ana. Bom, esse projeto aqui eu fiz uma alteração de planta também em função de buscar essa questão de ter um grande sofá na sala. Eu adoro assistir filme, seriado e eu quero toda a família no sofá. Então eu eliminei a sala de janta da minha casa. Olha só. E eu aproveitei toda a área de estar, então, para colocar esse grande sofá que tem mais de 4 metros de comprimento. E eu escolhi o couro natural aqui porque eu tenho 2 filhinhas caninas e elas também curtem muito o sofá. Então, o couro aqui veio também nessa questão de poder ser mais durável. Qual é a raça das tuas filhas? Eu tenho uma que é Shih Tzu, que é já uma senhorinha idosa. E eu tenho uma outra que ela é vira-lata, ela foi adotada, então não tem uma raça muito definida, assim. Mas ela... Quem olha para ela hoje diz assim, não é possível, ela é um cão de raça, assim, porque ela tomou um porte. Tão bem cuidada. E deve ser uma mistura que deu certo. Deu certo. Mas me conta, a gente está vendo no teto aquelas estruturas, e qual é a função delas? Bom, eu eliminei também o gesso aqui. Eu justamente quis trazer esse concreto aparente, que vem muito de encontro à minha escola. Eu estudei na Ritter dos Reis, que é uma escola modernista.
Então, o concreto é algo bem recorrente na minha faculdade, né, durante os estudos. Então, eu justamente deixei o concreto aparente e eu quis fazer essas luminárias como uma escultura de luz. Elas iluminam para cima e lavam o teto com uma luz. Então, à noite, ela tem um efeito de escultura, assim, uma luz suave. Aí a artista já está se colocando também, projeto, já vem né? junto, é. Certo. Olha só, e que bonito. E a vista também, como aquele outro projeto teu, é privilegiada pela a disposição da TV em função da vista. Do mobiliário também, mobiliário exatamente. também, isso. Então, sem a mesa de janta, né, eu fiz uma bela de uma bancada na cozinha. Claro. Então, eu recebo todos Pronto. na cozinha. Sim. Isso vem de encontro também às raízes, né? Quando o colono alemão veio para desbravar a nossa terra, eles faziam a cozinha em separado da casa, porque ela tinha fogo, né? Então tinha o risco de pegar fogo e não pegar fogo na casa toda, então eles faziam a cozinha em separado. E acabavam recebendo todas as pessoas na cozinha, porque a casa, era o dormitórios e a sala de estar, não eram utilizados, era somente para dormir. Então isso também veio um pouco de encontro, assim, com essa minha, como é que eu posso dizer... Origem talvez. alemã, origem Sim. germânica, exatamente. Certo. Ai, ficou muito bom o projeto. E aquela pedra, que linda. Essa pedra é bem interessante, assim, porque foi um desafio. Eu tenho um escritório ali e eu gostaria de... Na verdade, é do marido, esse escritório. Certo. E eu gostaria de esconder, né? Eu não queria que ele ficasse aparente. E eu queria fazer de uma forma que fosse elegante, que tivesse um visual legal, bacana. Então, eu criei esse armário com portas de pedra, mármore, é natural. Sim. E aí eu criei esse escritório escondendo com essas portas de mármore. Ah, que bárbaro. Ficou muito bom. A gente tem mais alguma imagem? Temos. Dormitório. Da área íntima. Olha que interessante. A visual paleta bem de limpo. cores está muito interessante. Aquele tom do fundo. Qual tom é cobre. o que tem nas portas dos armários ali que dá esse tom? Esse armário ele é todo em laca. É uma laca que tem uma cor perolada. E o puxador ele foi desenhado na peça de... É uma cava, assim. Uma cava. Certo. Muito bonito. Tá certo. Temos... Aqui retornamos ao primeiro projeto com referências árabes. Tá, então a gente já ultrapassou esse projeto. Já chegamos ao final. Bacana de ver a cozinha. A gente fica olhando para as imagens, aqui se perde, né? É tão Saudosos. bom. É tão bom olhar, né? É muito bom. Mas a gente vai continuar olhando. Só que eu vou me despedir da arquiteta Ana Mahler. No próximo bloco eu vou falar com a artista Ana Mahler. Fique aí, eu já volto. Ontem foi o dia do escultor e a gente está deixando para comemorar ou parabenizar os profissionais, os artistas hoje através da Ana Mahler, porque ela tem obras que são e tridimensionais. Então, tu és tudo isso. És também uma escultora. Parabéns pelo dia de ontem, parabéns a todos os artistas, porque de alguma maneira todo mundo acaba uma hora mexendo na tridimensionalidade, seja como a moldura do trabalho, enfim, né, brincando com objetos. Mas, enfim, eu soube que quando saíres daqui, tu vais ao Margues gravar um convite para a tua exposição. Tu vais expor no Margues. Vou. Parabéns, isso Muito vai ser... obrigada. Perto do teu aniversário, soube? Baita presente de aniversário, né? Maravilha. Outubro? Outubro. Vai ser em outubro. Na Sala Iberê Camargo. Exatamente. Iberê Camargo mexe contigo também de alguma maneira, tem a ver com a tua arte, com o teu fazer artístico do início, não é? Exatamente. Parece assim, os pontinhos vão se ligando, né? Mas é exatamente isso. A minha primeira série eu desenvolvi em cima da arquitetura da Fundação Iberê Camargo. Foi a minha primeira individual. Isso foi em que ano? Foi em 2014. Certo. E agora tu vais para a Sala Iberê Camargo. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu soube também que tem uma peça desta moça que é tridimensional, que está viajando de navio neste momento em direção ao Peru, é isso? Exatamente. Uma das peças da série Lapidação.
que é uma peça imensa, ela tem 3,5 metros por 1,5 e ela está no navio agora indo para o Peru. Maravilhoso. A gente tem imagens, obviamente, das obras da Ana, a gente pode ir passando. Essa. E eis a peça que está viajando neste momento para um feliz colecionador peruano. Olha que linda essa peça. Que tamanho ela tem, Ana? Essa peça tem 3,5 metros por 1,5. E qual é o material? Assim? Ela é da série Lapidações, ela foi criada e desenvolvida em MDF e acrílico. E ela é toda, então, em recortes e tridimensionais, que foi baseada em pedras preciosas. E essa, especificamente, eu fiz uma pesquisa de quais pedras preciosas que se encontravam no Rio Grande do Sul. Certo. E eu descobri que em Santa Cruz do Sul foi extraída a maior ametista encontrada na natureza. Ela foi extraída e levada para a Alemanha, ela está certo. na Alemanha, em exposição. Então foi essa pedra da minha cidade natal que foi a inspiração para esta obra. Bárbara, essa história, hein? Olha aí, Santa Cruz está com tudo. Vamos mostrar outras imagens que eu estou muito curiosa para ver mais da obra da Ana. Essa daqui, hoje, ela estará na abertura na gravura. Nós vamos ter uma exposição coletiva do ateliê VW, que é em homenagem à minha professora Vera Wildner, que faleceu no ano passado. Sim, tu estudaste com ela. Exatamente. Ah, que bacana. E aí essa peça estará em exposição a partir de hoje na Galeria Gravura. Qual é o horário? 19 horas na Galeria Gravura, Estão na todos Corte convidados. Real, 67 alguma coisa. Enfim. Mas, continuando, vamos mostrar outras imagens. Essa é um dos meus bebês, assim, foi meu início lá no ateliê. E eu trouxe ela por isso, assim, que foi uma peça especial por isso. Ela foi o início da minha trajetória, desse estudo que eu faço, da relação da luz, da cor e da sombra na tela, para criar o efeito tridimensional. Então, eu trouxe ela para iniciar, assim, para mostrar o meu início. Eu não sei se eu me sugestiono com o fato de seres arquiteta, mas a questão é que em todas as suas obras tem alguma coisa de estrutura, de arquitetura. Está completamente relacionado. Né? Eu estou no estilo, digamos, neoconcretista, né? E tem tudo a ver com a arquitetura modernista. Então, uma coisa está completamente ligada à outra, não se desvinculam. Certo. E a gente pode mudar a imagem, se a gente tiver mais alguma. Nós temos 9 ou 10 sequências de... Essa daqui, foto. então, estava naquele apartamento. Ah, sim! Essa olha, é uma da peça... ela de perto. Isso, da série Reflexos, que é a última série que está em produção. Que aquela peça que estará hoje na gravura e essa são da mesma série, a série Reflexos. Certo. Que aqui eu trago uma outra técnica nova, que é aplicar laca brilho sobre a tela. Pois é, tu brincas com isso, né? Sim. Tem peças que são técnica mista, tu faz umas experimentações, né? Sempre me desafiando com novidades. E Sempre. essa aí, então, explica para nós. Essa daqui que está na foto agora são peças, são 6 totens que são da série Lapidações e cada uma é uma pedra preciosa. Então, esse aqui é uma técnica de pintura, porém num objeto, né? Ela como se fosse já uma escultura. Tá, a gente está vendo os objetos retangulares. Isso. Mas tu colocas eles em pé. Eles funcionam de várias maneiras. Como a pessoa quiser colocar. Exatamente. Inclusive no Rio de Janeiro, quando eu expus em Santa Teresa, eles estavam na vitrine da galeria suspensos. E aí, de várias formas, ficou bem legal o conjunto, assim, da obra. O outro dia veio um artista aqui e com uma peça muito interessante, acho que foi o Hidalgo Adams, se não me engano, e ele mostrou uma peça que tinha uns recortes que lembram um pouco essa coisa de lapidação, e aí eu perguntei, e estava vendida, eu perguntei, mas tu sabes como é que ela foi usada? Ela tinha sido colocada numa estante divisória entre 2 ambientes. E aí, eu olhando essas peças tuas, eu imagino que seja bom olhar de mais de um ângulo, de mais de um lado, colocar um ponto que a pessoa pode apreciar a peça, né? Circular exatamente. Por ela. Ela funciona muito bem assim. Certo. A gente tem mais alguma foto para mostrar, além dessa? Olha só, isso é um projeto de arquitetura, gente. Essa peça é bem legal, porque eu fiz ela exclusivamente para ir para uma exposição em Miami. Ah, foi em janeiro? Foi em janeiro esse ano. E aí eu criei 2 obras de arte, na verdade essa é uma delas,
que também é da série Reflexos, ela junta com aquelas outras duas anteriores que já foram mostradas. E essa peça, então, foi em exposição para Miami. Certo. Agora, neste momento, inaugurou semana passada uma exposição no MACRE, no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. E aí ela está de volta em Porto Alegre, está exposta lá. Agora a pergunta que não quero calar, como é que tu trabalhas com arquitetura, com arte, com esse volume de produção, estando em várias mostras, viajando, voltando? Olha só, essa aqui não era daquela... Essa foi livro, essa foi capa do livro do Anuário Living, essa obra. E ela foi exposta antes daqui, Sim, né? Sim, ela estava exposta na gravura ano passado. Isso, naquela exposição de mais ou menos em outubro? Exatamente, essa exposição de outubro. Que eu visitei a exposição, lembro dela. Sim, é da série O Concreto e o Incerto. Exato, eu estava tentando lembrar o nome, mas não estava vindo. E o nome é muito bonito também. Essa exposição, ela me motivou em cima muito do que a gente estava vivendo no momento, assim, político e das incertezas, né? Certo. Então, a motivação foi essa, o que é certo na vida, o que é concreto na vida, o que é incerto. Então, eu acabei criando essa série, que são desenhos que muitos deles não... tem a perspectiva, mas tem sempre alguma quebra, tem alguma coisa que não funciona ali. Então, toda essa série foi em cima de desenhos, assim, desconstruídos. Olha, aqui está nossa fundação. Nossa Fundação Iberê Camargo. Amanhã a gente vai falar de novo da fundação, porque vem a Marta Biavasque, que fez um filme que vai ser exibido sábado lá, mas esse assunto para amanhã. Estamos na semana de falar da fundação. Essa foi a obra principal, então, da minha primeira individual. Tu ganhaste um prêmio com ela, não foi? Eu ganhei um prêmio de uma outra obra dessa mesma série. Que é uma obra gigante também, uma obra de 4,80 metros por 13,25. Gente. E eu inscrevi ela no Salão de Artes da Câmara Municipal de Porto Alegre, o 20º, e eu ganhei o primeiro prêmio. Então, essa obra hoje ela está em exposição permanente lá na Câmara Municipal. Que bacana. E eu queria agora, a gente tem um pouquinho tempo até o encerramento, que tu explicaste pra gente, até onde dá para contar, para deixar um certo mistério, dessa obra que vai ser no Margs, que tem uma característica diferente, eu quero deixar para tu contares. Tu imagina, assim, a possibilidade, então, de poder expor no Margs. Para mim é um momento muito especial, eu tô dizendo, assim, que é o ápice da minha carreira como artista. Então, eu justamente quis trazer uma obra que fosse interativa e reflexiva. Então, ela vai ser uma obra de arte que vai ocupar toda a sala, vai ser uma instalação, as pessoas vão estar dentro da obra e vão participar dela. Na Sala Iberê Camargo? Na Sala Iberê Camargo. Uau! Estou muito curiosa, muito curiosa. Quanto mais conta, mais curiosa eu fico. Muito bem. A gente vai dar, então, teus contatos. Ótimo. Se alguém quiser saber mais, ou, enfim, até sobre as exposições, né? Que tu estás em tantos lugares que eu já me perdi aqui. Então, falem com o artista. Cá estão os contatos, estão na tela, se quiseres ler. O meu site é anamaller.com e o meu telefone é 999-770828. E tu está nas redes sociais também, Tem né? A gente Instagram, pode Facebook. te acompanhar. Com certeza. Pelas redes. Com certeza. E hoje à noite estará na Galeria Gravura. Vou para a Galeria Gravura lá receber as pessoas queridas que vão na exposição. Certo. Se quiserem encontrar com a Ana ao vivo hoje de noite, podem ir até a Galeria Gravura. Ana, muito obrigada. Parabéns por todo esse teu trabalho. Te acompanho já faz um tempo, nunca mais parei de acompanhar. Adoro o teu trabalho. A gente vai a um intervalo comercial, depois de agradecer a presença da arquiteta e da artista, e nós voltaremos com o Pandolfo. Até já! Estávamos tentando lembrar qual foi o ano em que a gente se conheceu, eu e o Rogério Pandolfo. Deixa assim, é melhor não publicar isso, né? Mas faz muito tempo. Ele tem um trabalho bastante interessante. Eu conheci ele e fiquei com uma ideia que ele era loucão, assim, que faz umas coisas incríveis. Ele até faz isso, tá, gente? Mas também faz coisas mais contidas, né? Conforme o seu cliente, o mercado. Ninguém é louco de ficar só pirando, né? Muito bem. A gente quer te agradecer muito por estares aqui, estás participando esse ano da Casa Cor, Rio Grande do Sul, com o espaço, ao lado do espaço da Karen Feldman, né? Exatamente, somos vizinhos esse ano. Vizinhos.
O nome do teu espaço É o Star Relax do Fetter e da Rodaica. Sim, dos dois. É que era meio grande, então deixei para ele mencionar. Os queridos Fetter e Rodaica. Muito bem. E tem outros projetos que a gente tem imagens aqui que a gente quer mostrar para dar uma ideia de quem é o senhor Rogério Pandolfo, então que tá. nos prestigia nessa tarde. Vamos começar com as imagens ou tu queres falar alguma coisa antes? Não, primeiro eu só quero agradecer esse carinho e dizer que a Elione está arrasando nesse programa maravilhoso aqui na EDC. E assim, ó, realmente a gente se conhece já há anos, a gente não estava precisando quando que era, né, Elione? É verdade. Mas eu admiro o teu trabalho, tudo que tu faz, Querido, é uma honra estar aqui contigo. Não estava nada combinado, estou quase vermelha aqui de vergonha. Este filho de Rolante. É, isso mesmo, né? isso mesmo. Alô, Rolante? Rolante, eu sou rolantense. Rolantense. Isso. Certo. Mas vamos às imagens para tirar minha vergonha aqui do ar? Vamos lá, então. Olha só. Esse aí, então, é o meu ambiente esse ano na Casa Cor, o Star Relax do Fetter da Rodaica. É uma homenagem que eu fiz a esse casal da mídia, que são vocês, jornalistas e tudo mais, que eu acho que eu sempre quero bastante prestigiar a gente aqui do Sul. Como 2 anos atrás, que eu fiz para Leila Schuster, que foi Miss Brasil, gaúcha. Eu lembro. Né? Então, a Rodaica e o Fetter, eu já fiz 2 apartamentos deles, eu até o quarto do filho deles, eu conheço um pouquinho o estilo deles. Claro. Então, eu quis, nesse projeto, pontuar mais uma maneira monocromática o cinza, como tu estava dizendo, que o cinza é um coringa para tudo, né, Leone? Claro. E eu quis pontuar, então, como eles estão morando agora na Flórida, e o símbolo da Flórida, a ave símbolo é o flamingo, e tem esse tom do rosa, que está super in agora. Sim. Eu fiz essa composição pontuando objetos com o tom de rosa. Olha, que bacana. A gente tem outras imagens desse ambiente, gente, pra gente ir mostrando, Eu pra acho ver. que eu mandei. Vamos. Aí, ó. Agora a gente tem uma imagem mais geral. Isso. Aí, na realidade, eu quis setorizar 2 ambientes distintos. Um mais o espaço relaxante para o Fetter. Coloquei ali uma cadeira da Natuzzi, tem as mesas também do Ronald Sasson. Chiquérrimo. Do lado, que eu adoro o trabalho dele. Sou Adoramos apaixonado. design. E daí, no outro espaço que vocês estão vendo lá ao fundo, eu tenho mais esse sofá, que é do Jaime Bernardo, que é lá também da Gobi Novelli. Então, eu quis setorizar 2 ambientes, mas eu queria colocar uma maneira muito sutil, muito leve, para ter essa divisão. Então, eu trabalhei com cabos de aço estendidos. Pois é, eu ia te perguntar. Né? Ficou super sutil, discreto, e daí não tirou essa transparência que eu queria entre a pessoa que vai entrar e visualiza o ambiente todo. Que bárbaro. É um jeito diferente de usar. Às vezes as pessoas usam na escada, como guarda-corpo, né? Sim. Tirante, Isso mesmo. tensionado. Isso Ficou mesmo. muito legal. E o teto também que eu fiz, eu trabalhei bastante com a marcenaria. É uma marcenaria, é platina, é uma melamínica. E eu trabalhei, então, todo com o meu forro ripado. E no lado esquerdo, que vocês estão vendo do vídeo ali, eu marquei toda uma circulação central. O teto é em espelho, tem 10 metros de espelho. E também o próprio móvel ali onde tem a televisão, ele é uma madeira ripada também para ter relação também com o teto. O ripado é outro hit do momento. É outro hit do momento, eu acho que é assim, muito também como um cinza, como a gente falava do cinza, é muito coringa, né? Serve para várias coisas. No teto, nas paredes, no mobiliário, a gente consegue dá um movimento. Dá um né? movimento. Não fica aquela base assim chapada. E dá uma profundidade. Olha só essa foto, Elione, como ele ajuda a ter essa perspectiva toda, interessante, né? parece que a peça está suspensa, né? Exatamente. Isso é muito legal. A arquitetura do teu ambiente está muito interessante. Como esse programa se chama Arquitetura e Design, a gente gosta muito quando o design e a arquitetura se encontram, como é o caso do teu espaço. Que pedra é aquela abaixo da TV ali? Aquela abaixo da TV ali, ela é um mármore chamado Donatello acetinado, né? Que é lá da Qualitar. É uma pedra que ela tem essa releitura do cinza também, é uma pedra natural. E ela se aliou super bem com a peça que eu coloquei no piso também, que tem esse concreto. Certo. Então eu tô deixando como se fosse uma caixa completa cinza, né? Certo. E lá ao fundo, Elione, onde eu tenho aquela banheira que eu fui convidado pela DOC
pela DOCA, pela DOCA. Victoria Naubert, para fazer um desenho específico. Tu fizeste o desenho da banheira? Não da banheira, da parte externa da banheira. A banheira é branca, sim, né? aí colocaste numa... Eles fizeram uma pintura e eles lançaram ela na Revestir esse ano em São Paulo, né? Chiquérrimo, Tu viu, isso. Eleone? Daí eu falei, não, eu preciso utilizar a banheira dentro desse meu espaço, né? Claro. Por isso que eu tô fazendo um Star, criando aquele recanto lá que eu intitulei Rodaica Box, que é um cantinho só para ela. Rodaica Box. Então o Fetter fica olhando ela na poltrona Natuzzi, ela na banheira. Sim. E ao fundo... Muito fino isso. Muito fino, muito chique, muito chique. E ao fundo aquele revestimento lá, Eleone, é um patchwork da Decor Tiles da Eliane. E só que eu selecionei 2 peças só desse patchwork, que tem os flamingos e tem também a vegetação, que no caso é aquelas costelas de Adão, que é uma folhagem também que está super na decoração agora, né? Para ter essa relação também com a Casa Cor esse ano, que ela tem esse apelo mais da... Ah, sim, o tema Casa Viva, Casa né? Viva, exatamente isso. Né? Eu achei interessante porque realmente tu fizeste uma proposta de uso dos ambientes, mostrando que Casa Viva não é só uma parede verde, né? Tem outras possibilidades, né? De mostrar a vida dentro do espaço, né? Exatamente. E também ali nós estamos olhando também, ó, se vocês estão vendo, tem uma fotografia ali do lado direito, que é da arquiteta Flávia Dalla Santa, que é fotógrafa. Ah, sim. Outra arquiteta que é arquiteta / artista. Exatamente. Então, eu amo a fotografia, as fotos dela, e aquelas fotos ela fotografou especialmente para o ambiente, como tinha a ver relação que eles moram nos Estados Unidos, ela foi fotografar no Arizona, no Antelope Canyons. Uau. Então, é um olhar que ela consegue tirar desses canyons maravilhosos. Já está convidada para vir ao programa, para a gente conversar aqui. Então tá, vou falar com ela com certeza. E a Leone convidando, então. E ao fundo também tem o papel de parede que eu gosto de trabalhar dessa marca, aquela inglesa, da Designers Guild, que ela deu uma certa volumetria, mas ao mesmo tempo ainda deixou o ambiente nessa tonalidade cinza marcante. Interessante, né? Como um papel de parede tem uma presença... É verdade. A gente olha, não sabe se é um papel de parede, se é um revestimento, olhando Exatamente. de longe. Porque tem uma volumetria mesmo. Tem uma volumetria, as pessoas... Uma percepção, né, de volume, né? De volume, é isso que eu quis, assim, né? Então, como a Leone, eu gosto de trabalhar muito as texturas e tudo mais, tu pode ver que eu tô pontuando só em cada extremidade do ambiente, assim, e tentando deixar o resto tudo mais liso, mais limpo, assim, para chamar mais atenção a essas texturas diferenciadas. Bárbaro. Se a gente tiver mais imagens, vamos mudando, porque eu fico também... A minha ansiedade é mostrar tudo. Claro. Quero mostrar tudo. Olha, quem será aquele ali? Quem será? Aquela em cima tem um lembrete que eu vi, que eu achei tudo a ver com o casal, né, da Rodaica Fetter, que eu escolhi ficar com você, dando esse mapa astral, distância ou destino. Ai, que máximo. Né? E daí eu coloquei alguns objetos também retrôs, mas que ainda funcionam, como aquele ali que é um rolo de fitas, né, antigo. Que maravilha. E dentro eu coloquei aquele autorretrato que a artista Susan Mendes fez, e eu gosto muito do trabalho dela, que ela faz uma pintura no papelão. Eu acho muito interessante, é algo ecologicamente correto, né? Então ela pega o papelão, vai ao lixo e ela transforma numa obra de arte. Que bacana, muito interessante. Vamos vamos mudar a imagem para ver um outro trabalho. Esse aí, então, como tu falou, Eleone, eu sempre respeito muito o perfil do meu cliente. Eu tenho perfil de clientes que são super modernos, super clássicos, e eu me considero um pouquinho camaleão, que eu consigo entender bem esses... Sim, tu interage com todos. E se dá bem. Então, por isso que eu trouxe, por exemplo, esse apartamento que é ali no Jardim Europa, onde estou trabalhando com linhas mais retas, mais clean, como a lareira. A pedra que eu estou utilizando lá é o Decton, que é uma pedra específica para áreas onde tem muito calor, como uma lareira. Ele aguenta bastante a variação térmica, Exatamente, né? Então, pode ver, eu trabalho muito com marrom, com branco, com cinza, para deixar um ambiente bem clean e sofisticado. E aquele tapete, ele é de... Que tipo de tapete? Aquele tapete, Eliane, olha só, é aquele tapete que estava na mostra o ano passado, da Mostra Elite, que eu escolhi junto com o Pedro Zaman na Índia.
específico para amostra. Certo. E essa minha cliente se apaixonou por ele. Olha, adoro essas histórias. Então assim, eu quero esse tapete na minha casa porque tem toda a tua história que tu foi até a Índia buscar ele. Ah, que e legal. tem toda a história também da artista que recriou ele, que ela recriou aquele tapete não simplesmente como tapete, é como uma obra de arte. Então é dessa maneira que ela trabalha. O Pedan Zaman esteve aqui com a gente conversando sobre essas andanças dele, né? É muito legal, é muito legal. Muito bacana. Esse aí também é um outro ângulo desse apartamento, né? Que eu fiz uma integração da sala. Então a gente está visualizando aqui também a parte do estar. Depois eu tenho lá ao fundo. Esses meus clientes, eles não quiseram, por exemplo, colocar nesse caso específico uma mesa de jantar. Lá ao fundo vocês estão visualizando que eu fiz uma bancada, né, em Celestone, onde 4 pessoas sentam do lado, 4 desse lado também. Confortavelmente, Confortavelmente. Né? À direita ali eu tenho a churrasqueira, para eles criar um espaço bem assim, informal e receber as visitas do dia a dia, assim. Ai, olha esse detalhe, que lindo. As mais peças também, que eu gosto de trabalhar. Pode ver, eu trabalho com composições diferentes, mas ao mesmo tempo elas se encaixam, elas conversam entre si. Tu antecipaste, talvez, uma tendência que os próprios designers estão criando, por exemplo, trios de mesas de alturas diversas para serem encaixadas e serem usadas, né, para um lado, para o outro, enfim. Né? E é tão bom a gente mesclar, pode botar uma mesa, pode botar um puff, né? Esse aí também é um outro apartamento que eu tirei mais um detalhe, né? Que eu trabalhei mais no tom do preto, do marrom também e de um certo tom de dourado, onde a minha cliente queria um pouquinho mais, um clássico mais estiloso, assim. Sim. Então, por exemplo, até o próprio tecido foi... Pois é, que tecido é esse? Esse é ele é um tecido, ele é um veludo, que a gente Parece escolheu. Um veludo alemão, assim, meio molhado. Parece, mas ele não tem tanto brilho quanto o veludo alemão. Então ali também eu quis pontuar, pode ver, tá em tons mais puxando pro preto, pro dourado e pro cinza, mas tá um ambiente bem limpo, agradável e clean. Esse aqui é um outro apartamento também que eu fiz no Jardim Europa, foi lá no Vitra, que esse sim, ele queria uma integração. Lá ao fundo tem a sala, o jantar, à direita onde a gente tem a bancada ali, a parte da churrasqueira, e nesse canto aqui ele queria uma mesa de sinuca e eu trabalhei com um ambiente ali bem assim, ele queria algo que remetesse a Route 66. Né? Então eu trabalhei uma foto com profundidade e ao mesmo tempo esse canto, então ele recebe todos os amigos dele e pode trabalhar com vários ambientes. Eu adoro essas histórias. E eu queria comentar essa questão das banquetas, né? Sempre são bem confortáveis. Antigamente colocavam uma bancada e umas cadeirinhas que a gente ficava meio claudicante, agora está tudo muito confortável. Exatamente. E olha só o que a gente vê, o ambiente de onde saiu o tapete. Exatamente. Eu não poderia não trazer essa foto, porque o César, o esposo da Leone, também foi... Jesus. Também não estava combinado. Não estava combinado. Foi o curador das obras de arte que eu coloquei nesse ambiente. Como vocês estão vendo, esse ambiente ele é bem colorido, que eu fiz na mostra Elite ano passado, e eu me inspirei na preservação da água do planeta. Por isso que lá ao fundo vocês estão vendo também uma foto da Flávia Della Santa, que ela tirou na Islândia, onde tem os icebergs que estão derretendo. Mesmo, tinha a Flávia já no passado. Exatamente. Eu cheguei a conhecer. Daí eu coloquei ele acima da lareira para mostrar ali que a gente está derretendo. O tom azul é para remeter toda essa parte da água. E tu tá vendo também... Sobe ao teto, assim. A mesa também, ó. Tá aqui a sua filha. Também não conhece. Não conhece, que fez toda a parte de cerâmica, as porcelanas que ficaram em cima. Vamos ficar um pouquinho na foto anterior, só pra gente finalizar com a... E também eu tenho aqueles vários canudinhos que vocês estão vendo, né? Porque eu tô pensando em festa de aniversário. Aquilo ali é um apelo que eu tô fazendo já desde o ano passado, para as pessoas pararem de utilizar os canudos. Ai, graças a Deus. Né? Para parar, que agora, esse ano, estão batendo bastante na tecla, porque ela polui a água, polui os mares, os animais, mata os peixes, tartarugas. Então, por isso que eu coloquei um monte de canudinho colorido ali. Não é para usar, não é para usar. É um protesto, é um protesto. Alerta. Pronto, agora a gente pode mudar a foto. Queria que falasse. A gente tá encerrando, tem 1 minuto, mas se quiser botar a última foto para a gente encerrar com teus créditos aqui em cima da imagem. Eu gostaria que tu me dissesse teus contatos, telefone...
enfim, Tá. rede social, como é que te encontram? Bom, o meu escritório fica ali na Luiz Manuel Gonzaga, 351, sala 703. Os meus contatos, o telefone do escritório é o 33333374. E o meu Pizza Hut. Opa, não, Pizza desculpa. Hut, né? E o meu celular é o 999-764-395. E as minhas redes sociais são Rogério Pandolfo Arquitetura, né? E também no Facebook tá Rogério Davi Pandolfo. Ah, Tá. Rogério Davi. Estamos com o tempo acabado, encerrado. Muito obrigada. Amei conversar Ai, contigo, Elione. Acho que até não paro de falar, mas é tão bom conversar com a Elione, Querido, que é um voltaremos prazer a para falar. mim. Amanhã tem mais arquitetura e design. Entre os entrevistados, a Marta Biavaschi, que fez um filme sobre a Fundação Iberê Camargo, como eu falei antes. E a gente vai embora, mas voltaremos para vocês às 13h15 da tarde amanhã. Beijo! Fui! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.